Os custos da terapia são uma barreira em vários estados, em vários municípios. Isso sim é um desafio, a questão financeira. E sim, municípios como Búzios ou estados como o estado do Paraná estão buscando formas do estado ou do município ajudar nessa questão financeira. Então, sim, tem o potencial de ajudar, porque é uma barreira. A parte financeira ainda assim é uma barreira no acesso, apesar da prescrição ser uma realidade e uma possibilidade para quem quiser tomar essa decisão junto com o seu médico, a parte financeira acaba dificultando o acesso, sim. A doutora Carolina Nossetti, primeira médica brasileira com experiência internacional em consultoria técnica e aplicações clínicas de cannabis medicinal no país, é a convidada deste episódio do podcast Matéria Bruta. Carolina nos conta sobre a importância da regulamentação da cannabis para uso medicinal, compartilha sobre os principais casos indicados para esse tratamento e sobre o projeto de lei 399, que trata diretamente sobre a questão. A cannabis para fins medicinais já é uma prática milenar, com mais de 5.000 anos de história. A cannabis é uma planta complexa, com mais de 480 compostos já documentados. Os dois principais componentes da planta são o CBD, o canabidiol, e o THC, o tetrahidrocannabinol. E os dois têm potenciais terapêuticos descritos para o uso em diferentes condições ou doenças. O principal problema da cannabis no Brasil é a falta de informação. É a ignorância sobre o potencial terapêutico da cannabis e a segurança do seu uso em diferentes condições. A parte financeira é uma outra questão, já que não produzimos a planta no Brasil, o custo acaba sendo um fator que traz uns desafios de acesso aos pacientes que buscam essa terapia para alívio dos seus sintomas. Acredito que os principais desafios são a falta de informação e o custo da terapia. A falta de informação permeia diferentes stakeholders relacionados ao acesso à cannabis. Tanto médicos, quanto legisladores, quanto a população em geral não tem as informações necessárias sobre a efetividade e a segurança do uso medicinal dessa planta. A cannabis tem diferentes indicações, mas as principais são autismo, epilepsia, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, dor crônica, pacientes usando quimioterápicos, não só pacientes oncológicos, mas também pacientes com insônia, ansiedade, fibromialgia, endometriose, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, dependência química, esquizofrenia, entre outras. O uso da cannabis medicinal na infância, principalmente em crianças, a gente não tem muitos dados de quando que seria o ponto seguro a partir daquela data, ou daquela idade. Mas a gente tem um padrão de segurança muito bem esclarecido. A Organização Mundial de Saúde diz que produtos ricos em canabidiol, com até 0,2% de THC, que é um outro componente importante dessa planta, é seguro, não tem dependência e não causa tolerância, então a gente não precisa ficar aumentando a dose. Então o THC não é contraindicado em crianças. Inclusive, os produtos que têm CBD e THC numa quantidade pequena, eles são mais efetivos e têm um padrão de segurança melhor do que quando a gente usa o canabidiol de forma isolada. Então, usar a planta toda, da forma com que está na natureza, o seu extrato, tem um potencial de efetividade maior e maior segurança também. A gente não tem uma data específica, uma idade específica, mas tem crianças com 4 meses usando, tem crianças com 6 meses usando, tem crianças com 1 ano usando. Como que a gente toma essa decisão? Tem que ser uma discussão entre paciente, ou os pais do paciente e um médico, porque a gente tem que ponderar qual que seria a alternativa e o quão impactante é essa alternativa. Então, se a gente usar, por exemplo, na epilepsia, os canabinoides, a gente teria que usar provavelmente uma medicação controlada da farmácia, que tem uma série de efeitos colaterais.
esse sim a gente sabe qual que é o impacto negativo. Mas existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina que menciona de 1 ano para frente. Então, esse é o dado que a gente tem. Mas isso não quer dizer que não possa ser usado antes. Mas essa é uma decisão que é dentro do ato médico. O médico e os responsáveis legais pelo paciente podem tomar essa decisão de usar os canabinoides antes de 1 ano de idade, seguindo essa ponderação e comparando qual que seria o potencial de efeito colateral das medicações da farmácia comparado ao uso de um extrato rico em canabinoides. O projeto de lei 399 de 2015 hoje tramita na Câmara dos Deputados em Brasília. Esse projeto ele é muito impactante e ele significa um marco regulatório da cannabis no Brasil. Não inclui só a cannabis medicinal, não só o uso medicinal da cannabis, mas também a cannabis como commodity. O que isso quer dizer? Que além do uso medicinal, os brasileiros também teriam a possibilidade de usar a cannabis para outros fins, como o uso em tecidos, o uso como combustível, entre outros 25 mil produtos que são possíveis de serem feitos a partir dessa planta. Agora, com relação ao uso medicinal, está incluído tanto produtos com até 0,2% de THC, quanto produtos com mais de 0,2% de THC. E quem seria beneficiado nesse caso? Tanto pacientes humanos quanto os pacientes veterinários. Então, não se restringe só ao uso humano. E quem poderia cultivar nesse PL seriam os centros de pesquisas, empresas, associações de pacientes e farmácias vivas do SUS, que é uma política pública, governamental, que permitiria a democratização do acesso à cannabis medicinal no Brasil por meio da distribuição dos extratos de cannabis por meio das farmácias vivas do SUS. Hoje, os legisladores são os maiores entraves com relação à tramitação do projeto de lei 399 de 2015. O projeto de lei foi aprovado em comissão especial, chamado Comissão Especial de Medicamentos Formulados com Cannabis, passou nessa comissão especial e foi para a Câmara dos Deputados para ser votada lá, e aguarda o presidente da Câmara pautar essa votação. Depois dessa votação acontecendo na Câmara dos Deputados, ela vai para o Senado e depois para o presidente. Se o presidente veta, volta para uma votação conjunta entre Câmara dos Deputados e os senadores. E hoje, o maior desafio são os políticos, que muitas vezes não têm a informação científica necessária, por mais que tenham acontecido diferentes palestras de profissionais renomados da Câmara dos Deputados explicando a efetividade e a segurança dessa planta, ainda há muita fake news, ainda há muita desinformação. Então, o maior desafio para essa tramitação são os políticos, que infelizmente não têm todos os dados para essa tomada de decisão das suas equipes. É público, muitos profissionais já explicaram, mas ainda assim eles estão bloqueando a tramitação desse projeto. São dezenas de países que já têm o uso medicinal da cannabis regulamentado. Os principais são Estados Unidos, onde são hoje mais da metade dos estados americanos já tem uma regulamentação local do uso da cannabis para fins medicinais, mas existe o Farm Bill americano que permite que produtos com até 0,2% de THC, rico em CBD com até 0,2% de THC, seja comercializado como commodity em qualquer lugar dos Estados Unidos, tanto em nível estadual quanto a nível federal. Os pacientes e consumidores podem ter acesso a produtos derivados de cannabis sem a necessidade de uma prescrição. Outros países importantes são Israel, Alemanha, França, Portugal, Espanha, entre outros.
município de Búzios tem discutido a facilitação do acesso a cannabis dentro do município, e eu acho que essa é uma ação extremamente importante que deve ser repetida em outros municípios. A prescrição de cannabis já é uma realidade no Brasil desde 2015, onde a Anvisa colocou os parâmetros de importação individualizada para pacientes que precisam de alívio para os seus sintomas. Então, a prescrição é parte do ato médico e pode ser feita por meio da decisão entre paciente e médico sobre essa prescrição. Então, já se pode fazer essa prescrição, e alguns municípios, como o município de Búzios, e alguns estados também, como a Paraíba, têm feito leis locais que facilitam ainda mais esse acesso para os pacientes localmente. Tem algumas legislações locais que estão sendo discutidas que permitem, por exemplo, pesquisa, que permitem que o município pague uma parte pague, né, o tratamento. Então, depende do estado ou do município, tem a sua lei local. E eles estão fazendo alterações exatamente para melhorar. A prescrição já é uma realidade desde 2015. Os custos da terapia são uma barreira em vários estados, em vários municípios. Isso sim é um desafio, a questão financeira. E sim, municípios como Búzios ou estados como o estado do Paraná estão buscando formas do estado ou do município ajudar nessa questão financeira. Então, sim, tem o potencial de ajudar, porque é uma barreira, a parte financeira ainda assim é uma barreira no acesso, apesar da prescrição ser uma realidade e uma possibilidade para quem quiser tomar essa decisão junto com o seu médico, a parte financeira acaba dificultando o acesso, sim. Você conhece alguém que faça uso da cannabis de forma medicinal? Compartilhe sua experiência com a gente nas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Eduardo Fradkin, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Até o próximo episódio. Para você que se interessa por esse assunto, tem uma dica imperdível. O documentário Erva, Ganância e Legalização mostra a experiência de países pioneiros na regulamentação da maconha. Assista quando e onde quiser pelo Curta On, seu clube de documentários, no Now ou no tamanduá.tv.br.